Olá, eu sou Janaína Sade, terapeuta integrativa e ex-suicida. E eu vim contar um pouquinho da minha história para você. Eu tinha uma vida comum. Eu fazia uma faculdade, era mãe de 2 filhos, então eu tinha um período eu ficava em casa, cuidava das crianças, outro período eu ia para a faculdade, outro período eu trabalhava fora. E aí chegou um certo período, por questões de escolha de trabalhar na área do direito ou cuidar das crianças que eram pequenas, eu optei por trabalhar no meu próprio negócio, que era, na época, trabalhar com artesanato. Sempre fui uma pessoa muito espiritualista, com muita fé, muito conectada com Deus. E naquele momento, através do artesanato, através dos chinelos bordados, eu fui levando uma mensagem para todo mundo que me acompanhava. Era a época das redes sociais, MSN, Orkut, e ali eu ensinava como fazia os chinelos, eu vendia os kits e ao mesmo tempo eu cuidava da minha casa, eu cuidava dos meus filhos, também tinha a minha renda. Com o passar do tempo, o meu trabalho foi ficando mais conhecido e aí televisão, revista, foram me convidando para participar desses programas e eu participava ensinando a como fazer o chinelo, como vender, como criar uma renda extra. Fiquei bem conhecida na rede social, inclusive se vocês me procurarem como Janaína Sade, vocês vão encontrar esses vídeos bem antigos, na época de 2005, 2006, e aonde vocês vão poder acompanhar aí um pouquinho da minha história. Com o passar do tempo, eu abri 2 lojas na cidade aqui de Limeira, Ateliê Janaína Sade e a outra Mimos by Janaína Sade, onde o meu marido, Luiz Henrique, foi trabalhar comigo e nós passamos a criar mais coisas, entramos mais na área do artesanato, mais na área do patchwork, tudo normal, tudo corria muito bem. Porém, a gente não se sentia tão realizado. Ele, que é bem voltado para a área da saúde, estar ali nessa parte do artesanato comigo, então ele não se sentia realizado e eu também não me sentia tão realizada em vê-lo, que ele também não estava. E com o passar do tempo, com essas 2 lojas, as crianças foram crescendo e eu tive um problema de saúde na época, tive que fazer um tratamento, foi bem pesado na época pra gente. Nós recebi uma proposta na época de uma instituição e por estratégias, por motivo para eu poder cuidar desse momento de saúde que eu precisava olhar mais, né? E por estratégia mesmo de negócio, nós resolvemos fechar a nossa loja física e trabalhar nessa instituição, nesse convite, né, que foi feito para mim. E o meu marido também foi para a área da saúde, também seguiu o caminho dele. Nós tínhamos uma farmácia de manipulação, no qual eu sou formado, eu sou farmacêutico formado. Num dado momento, nós perdemos basicamente tudo e fui trabalhar com ela nessa loja. Não tem a ver com o que eu gosto de fazer. Eu gosto dessa área da saúde, isso me faz feliz, isso me traz um retorno de satisfação. E eu não estava muito feliz naquele dia a dia nosso. Então nós fizemos uma liquidação grande, vendemos quase tudo que tinha ali na loja. E no momento eu fui convidado a trabalhar na minha área. E foi onde eu comecei a ter uma nova visão e uma nova etapa na minha vida. Com o passar do tempo, dentro dessa instituição, eu também fui fazer a minha segunda faculdade. Foi a minha faculdade de moda. Só que nesse período, por eu ser uma pessoa bem conectada com a espiritualidade, eu venho de uma igreja evangélica, então eu venho dentro de várias crenças, mas assim, os meus dons espirituais sempre teve destaque. Eu sempre recebi muitas profecias, aonde eu ia trabalhar com cura, aonde eu ia trabalhar com libertação, sempre tive bastante profecias vindo, né, de pastores, de obreiros, que o meu caminho seria voltado para isso. E até então eu não entendia e trabalhava na igreja, tinha os meus cargos dentro da igreja, a família toda e tudo bem. Só que chegou no início dessa faculdade de moda, eu comecei a ter uma
crise Janaína com Janaína. É como se a vida, eu trabalhava, batalhava, fazia campanhas de orações e a vida subia e caía. A hora que a gente subia financeiramente, se estruturava toda a casa, estruturava tudo, a gente subia, agora vai. Não, caía tudo de novo. Eu não entendia o porquê que aquilo acontecia. Eu sempre fui buscando respostas, mas ao mesmo tempo eu cansei de tudo aquilo. Um casamento, 2 filhos lindos, maravilhosos estudando, um emprego muito bom aos olhos das pessoas e aos meus olhos também. Então o que eu queria mais da vida, né? Então eu comecei a me culpar por isso. Comecei a falar assim que eu era uma ingrata, que eu só arrumava defeito nas coisas. Só que daí essa crise existencial que ela veio tão forte, que eu cheguei a um ponto de desistir. É como se eu não me via mais aqui, parte desse mundo. Eu me via como uma inútil, uma pessoa que só trazia problema. E foi aí que eu pensei, como eu tinha um trabalho na época bem estruturado, ia dar um amparo para os meus filhos, eu pensei, vou me matar. Vamos falar assim, eu planejei tudo. Os seguros de vida que eles vão receber vai dar um futuro aí para os meus 2 filhos e eu não vou fazer mais parte disso tudo e eu vou ter paz. Embora ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu me questionava, porque pela crença, pela religiosidade, pela espiritualidade, eu falava, pá, mas eu tô tirando a minha vida. Ao olhares das pessoas, não, mas para mim a coisa tava tão complicada, que eu morrer não ia ser pior. Ao contrário, ia ser melhor, porque eu vivia infeliz. Então eu era aquela pessoa que era muito alegre, muito feliz, sempre brincalhona, sempre com um sorriso no rosto, e de repente essa Janaína se acabou. Chorava bastante, queria ficar trancada no quarto, não queria mais participar de festa, de amigos, enfim. E foi quando, num churrasco de amigas muito lindas, maravilhosas e queridas, eu lancei essa fala, né? E falei, essa semana eu vou resolver a minha vida. E uma amiga que estava nesse lugar olhou para mim e pegou e falou, o que você vai fazer? Eu peguei e falei, essa semana eu resolvo a minha vida. Ela me puxou de lado e ela falou, Jana, vai fazer terapias? Eu peguei e falei, não vou, não quero. Ela falou assim, vai fazer terapia de barras de Axis? Eu falei assim, não, pra mim isso daí é tudo do diabo. Pra mim isso daí é tudo do mal. É uma energia negativa, física quântica, eu não acredito. E aí ela falou pra mim, e ela fez uma única fala, você me ama? Eu falei, amo. E ela falou, então faz uma sessão. Eu vou passar o contato pra você, vou agendar, ou você quer que eu agendo pra você e você vai fazer uma sessão. E naquela semana eu entrei em contato com a pessoa, com uma terapeuta fantástica também, e ela só tinha horário pra sábado de manhã. Então, resumindo, eu tinha que passar a semana inteira pra conseguir participar dessa consulta pra agradar a minha amiga. E nesse período, eu vinha doente também. Eu tava com um catéter duplo J no meu rim esquerdo. E eu tive muita dificuldade para conseguir colocar o catéter e também tive muita dificuldade para tirar o catéter. Então, fazia 2 meses que eu estava tendo cólica de rim. A pedra já tinha saído, porém, o próprio rim estava rejeitando o catéter. Então, eu estava passando por toda essa fase, porque daí veio para o meu corpo físico também. E eu peguei e esperei no sábado e fui para essa sessão de barras de Axis. Chegando lá, entrei, sentei, não falei nada, a pessoa me explicou com muita calma, com muita paciência, ela me explicou o que era barras de Axis. Eu deitei na maca e no começo, a hora que ela começou a aplicar, fazer os movimentos, né, da técnica, ela pegou e falou assim pra mim, o que você tem no lado esquerdo do corpo? Eu falei, nada. E eu realmente não tinha contado pra ela. Ela falou assim pra mim, a energia não passa, a energia não corre pelo seu corpo. E eu peguei e falei assim, eu tô com um catéter duplo J faz 2 meses, o médico não tira e eu tô sofrendo muita dor com isso. E ela falou, posso dar um comando? Eu falei, pode. Ela deu o comando e no final da sessão ela falou pra mim, essa semana vai tirar o seu catéter. Eu falei, tá bom.
não acreditei. E aí ela também falou assim pra mim: olha, você tem uma conexão com a espiritualidade muito forte, então pode ser que você sinta um pouco de dor de cabeça, pela questão da energia, né? Da sensibilidade. E aí, realmente, eu saí dali com muita dor de cabeça. E ela falou: você me liga se não passar. Chegando em casa, fui preparar o almoço e tal, e a dor de cabeça muito forte, muito forte. Eu liguei pra ela e ela deu um comando e falou pra mim: em 10 minutos a sua dor vai passar. E eu era aquela pessoa que eu tinha que ficar do lado do relógio olhando pra acreditar que realmente, porque aquilo pra mim era algo que eu não conhecia. Então era algo novo, eu não conhecia, eu não acreditava, eu tinha crença sobre aquilo. E aí eu tinha que estar ali esperando pra ver o resultado. E em 10 minutos a minha dor de cabeça passou. Eu fiz: uau! O que é isso? No mesmo momento eu pensei: ou isso é de Deus, ou isso é do mal, porque é muito rápido isso acontecer. Tudo bem, continuei, a semana começou e eu tirei um pouco o foco do que eu ia fazer naquela semana, do que já estava decidido. Na terça-feira, recebo uma ligação da secretária do médico pedindo para eu entrar no pronto-socorro, porque ia tirar o meu catéter. Eu fiz assim: não, eu tô acreditando nisso, isso é uma coisa de louco, né? E realmente no dia seguinte retirou o catéter. Isso tudo para mim me fez abrir a minha visão e falar assim: o que é isso? E novamente, eu nunca na minha vida eu questionei Deus ou me revoltei com ele. A revolta era comigo, eu me revoltava comigo. E aí eu falei: Deus, ou o Senhor quer mesmo fazer algo na minha vida, essa transformação, essa mudança, ou eu não sei mais da onde vem isso, porque eu quero acreditar que seja do Senhor. E aí eu voltei para a segunda sessão, que ela falou para mim: em 15 dias você vem fazer mais uma sessão. E eu esperei os 15 dias para fazer a segunda sessão. Fiz a segunda, fiz a terceira, e aí por um período eu esqueci um pouco da questão não fazer mais parte dessa vida, né? Não estar mais aqui. Nesse momento, o meu marido, ele passou a ir junto comigo. O que você vai fazer? Eu falei: Barras de Axis. E ele começou também fazer os atendimentos com essa terapeuta que foi luz na nossa vida nesse momento. E ela abraçou tanto ele quanto eu. E a partir daí, nós começamos a nossa jornada. Comecei a me jogar cada vez mais. Foi difícil porque batia com as minhas crenças, batia com os meus medos. Era uma batalha. Estar aprendendo por causa das crenças, por causa da religião, por causa de tudo que eu trazia, da bagagem que eu trazia. Então era desafiador para mim. Tanto eu quanto o Luiz, o meu esposo, a gente tinha cargos na igreja, né? Então a gente era conhecido na igreja. Então gerou muito questionamento, gerou muito julgamento familiar, né? É tudo muito pesado, mas me fazia bem e me trazia respostas que há anos eu vinha buscando e eu não encontrava. E eu comecei a ver que aquilo que eu estava aprendendo não batia muito com aquilo que eu talvez tinha ouvido lá atrás. Eu fui equilibrando. O que fazia sentido para mim eu guardava, o que não fazia sentido para mim eu descartava. E fui trazendo no meu dia a dia todo esse aprendizado. E aí foi quando nós fomos convidados para estudar, fazer um desenvolvimento mediúnico, e eu me joguei dentro desse mundo holístico. Estava no meio da minha faculdade de moda, então eu já estava passando por uma transformação física, porque a necessidade que eu tinha que mostrar a minha mudança, então eu estava passando por esse processo de corpo, né, fisicamente, de aparência, mas o interno que estava sendo transformado. No meio desse processo da faculdade, antes de eu montar o Espaço Fly Up, numa crise dessa, eu tive uma crise de pânico muito forte. Estava na faculdade, começou na faculdade, e eu saí no meio da aula, peguei o carro, fui para casa. Eu tentava parar no meio do caminho, mas ao mesmo tempo eu falava: eu tenho que chegar. E quando eu cheguei na minha casa, o Luiz estava lá. E a hora que eu entrei na sala, a primeira atitude que eu tive foi olhar para ele e falar para ele: eu estou morrendo. E tirar a roupa. Por que tirar a roupa? Porque a crise de pânico era daquele sufocamento. Então você acha que tá faltando ar. E aí o Luiz, com toda uma experiência que ele também já tinha
né, na vida dele, com essa questão espiritual, com meditações, enfim. Ele tinha já um preparo ali e ele me acudiu, fez os comandos da forma que ele conhece muito bem. Ele conseguiu me acalmar, mas o momento era tipo, eu vou morrer, porque eu não tinha ar, não conseguia falar, não conseguia respirar. Então assim, foi um momento muito tenso, muito difícil. No dia em que minha esposa chegou em casa, chegou dizendo que ia morrer, muito pânico, ela não sabia o que fazia. Aliás, eu não sei nem como ela chegou em casa daquele jeito. Ela chegou, pediu minha ajuda, eu fiz algumas técnicas que eu conhecia para acalmá-la, técnicas associadas à respiração. Aí consegui acalmá-la, aí resolvemos uma situação. O primeiro curso que eu fui fazer foi o curso de Reiki. Então eu aprendi, foi o que veio mais leve para mim de primeiro momento. Então eu fui aprender o curso de Reiki e no meio da faculdade de moda, quando eu comecei a fazer o TCC, tudo certinho, eu já trouxe todo esse contexto, a mudança interna para externa. Então, né, não adiantava você colocar uma roupa linda se o seu eu lá dentro tava para baixo, né? Tava doente. Então o processo aconteceu comigo, essa transformação. E quando eu terminei a faculdade de moda, me formei em junho. Em julho eu fui dispensada da instituição que eu estava por motivos de mudanças internas. Foi com muita dor no coração esse desligamento, porque havia toda uma história ali de evolução que aconteceu ali dentro, né? Os apoiadores, enfim. Mas era o momento, era o fechamento de ciclo. E eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Em junho eu me formei, em julho eu desliguei da instituição, em agosto eu inaugurei o Espaço Fly Up. E quando eu inaugurei o Espaço Fly Up, eu inaugurei com a moda, né? Com a parte da moda. Eu atendia Reiki, eu era maquiadora profissional, então eu trabalhava também com maquiagem, fazia muito workshop com as mulheres, ensinando uma maquiagem e trazendo toda essa essência para as mulheres, né? Essa autoestima, eu já trabalhava com tudo isso. Então era o atendimento da moda, o Reiki e a maquiagem. E as coisas foram indo e ao mesmo tempo, paralelo a esse mundo profissional, eu estava nos estudos. Então ali eu estava estudando, fazendo mais cursos, vieram outros cursos e a cada curso que eu fazia aumentava o meu atendimento dentro do espaço, meus atendimentos terapêuticos. E aí, tudo muito bonito, espaço bem aconchegante, tudo muito gostoso. Chegou a pandemia. O medo invadiu. As crises de ansiedade e tudo. Quando a pandemia chegou, a moda, a roupa, a venda da roupa, a maquiagem, já não fazia mais sentido para aquele período. E aí as pessoas precisavam dessa ajuda espiritual, dessa ajuda energética. E eu comecei os atendimentos. Era assim, eu tinha técnica, eu tinha bastante estudo na época, porque eu estava estudando, mas eu não tinha muito a prática. E a prática aconteceu ali, dentro da sala. Foi muito desafiador, teve momentos muito, muito desafiador mesmo, de pessoas que entravam na minha sala, tinham crises dentro da minha sala, e eu ali sozinha, e eu chamava a espiritualidade, me agarrava àquela técnica que eu tinha o domínio ali de conhecimento e falava, se eu estou aqui, é porque eu fui escolhida para estar aqui. E se eu fui escolhida para estar aqui, eu vou fazer a diferença. Então eu trazia essa força, eu trazia essa fé dentro de mim e realmente a coisa era resolvida. Tinha momentos que a pessoa ia embora de verdade. Tinha uma escadinha assim na entrada do espaço, eu abria o portão, a pessoa saía, eu voltava, eu sentava na escada, colocava a mão na cabeça e falava, meu Deus, o que foi isso? E a perna até bambeava, porque era algo que eu falava, meu Deus, só que a pessoa saía dali. Bem, e ela voltava para a segunda sessão e as coisas transformaram sim na vida dessas pessoas. E o Espaço Fly Up começou a crescer, né? E aí vieram mais cursos, vieram mais atendimentos, vieram mais pessoas, expandiu o negócio a ponto de eu também começar a ministrar cursos. Comecei a fazer outros
cursos paralelos àquele e montar a minha técnica de atendimento dentro da sala. Então, eu estudava aqui, isso faz sentido, eu estudava aqui, isso faz sentido, então eu vou montar a minha técnica, o meu atendimento. E foi aonde eu fazia o atendimento aqui dentro da minha sala, de forma talvez um pouco diferente. E a partir daí, então, veio a ideia, as pessoas me procurando, e aí começaram os cursos dentro da Flyer. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque talvez você está aí com um problema talvez parecido com o meu, sem um direcionamento, sem um caminho, depressiva, sem vontade de viver, sem vontade de sair da cama ou do quarto, talvez com a sua carta pronta também aí para deixar esse mundo. Talvez você esteja passando por algo que eu passei. E hoje eu estou aqui, transformada fisicamente, mentalmente. Tenho meus desafios ainda? Sim, é um processo de evolução. O tempo inteiro temos que estar buscando essa evolução. O tempo inteiro. Né? É um processo de autocura também. Eu venho falar para você que é o momento de você levantar, é o momento de você reagir, é o momento de você olhar para o espelho e falar para você mesmo que você é capaz, porque foi isso que eu fiz. Eu levantei, olhei para o espelho e falei assim, eu posso sair dessa, eu vou conseguir sair dessa. E eu saí. Então hoje meus filhos estão grandes, formados, meu casamento, meu marido trabalhando comigo. Então é assim, existe uma solução, existe sim uma resposta para esse problema que você está passando aí. Passe a enxergar, expande essa consciência e passa a ver que existe uma saída, existe um novo caminho para você seguir, que pode não ser na área terapêutica, pode ser em outra área, mas que a base de tudo isso é a sua essência. A base de tudo isso é você estar em equilíbrio, é você estar bem. Então, quando você está em equilíbrio, quando você está bem, tudo na sua vida começa a fazer sentido e estar bem. E a partir daí, você pode escolher várias áreas que você deseja seguir, mas em primeiro momento, você tem que estar em equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado de um pouquinho aí da minha história e um beijo grande para você.